Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Jesus e as crianças. Naquele momento, foram-lhe trazidas crianças para que lhes impusesse as mãos e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Jesus, todavia, disse: Deixai as crianças e não as impeçais de vir a mim, pois delas é o reino dos céus. Em seguida, impôs-lhes as mãos e partiu dali. Comentários dos Pais da Igreja. Pseudo Crisóstomo. O Senhor havia falado sobre a castidade e os ouvintes lhe apresentaram uns meninos, nos quais resplandecia a castidade em toda a sua pureza, crendo que o Senhor louvava tão só a pureza do corpo. Isto é o que dá a entender pelas palavras. Naquele momento, foram-lhe trazidas crianças para que lhes impusesse as mãos e fizesse uma oração. Orígenes. E porque os ouvintes já haviam experimentado que pela imposição de mãos e pelas súplicas do Senhor ficavam livres de todo mal, apresentaram-lhe os meninos, porque criam que depois de lhes dar a virtude divina pelo contato de suas mãos, era impossível que os tocasse o demônio ou lhes sobreviesse algum outro mal. Remígio de Auxerre. Era costume entre os antigos apresentar os meninos aos anciãos, para que lhes dessem sua bênção ou com a mão ou por meio da palavra, e assim, seguindo este costume, apresentaram os meninos ao Senhor. Pseudo Crisóstomo. A carne esquece facilmente o bem porque não encontra prazer nele, mas conserva sempre o mal que ouviu. O Senhor, ao tocar um dos meninos, exclama: Se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E vede aqui que os discípulos, esquecendo-se da inocência dos meninos, increpavam-nos e impediam-nos, como se fossem indignos de se aproximar do Senhor. Por isso segue: os discípulos, porém, repreendiam-nas. São Jerônimo. Não porque não quisessem que os abençoasse o Salvador com a mão e com a voz, mas porque, como ainda não tinham fé plena, acreditavam que o Senhor se cansaria, como se cansam os demais homens com a importunação daqueles que apresentam os meninos. São João Crisóstomo. Ou também afastam os meninos por causa da dignidade de Cristo. Mas o Senhor, ensinando os discípulos a terem moderação e a pisotearem o orgulho mundano, recebeu os meninos, segurou-os em seus braços e lhes prometeu o reino dos céus. Por isso segue: Jesus, todavia, disse: Deixai as crianças e não as impeçais de vir a mim, pois delas é o reino dos céus. Pseudo Crisóstomo. Se Cristo rechaçasse a simples infância, quem mereceria se aproximar dele? Por essa razão disse: E não as impeçais de vir a mim. Porque, se estes são os futuros santos, por que proibis que os filhos se aproximem de seu pai? E se são os futuros pecadores, por que lançais a sentença de condenação antes de conhecer a falta? São Jerônimo. O Senhor disse de maneira significativa: Pois delas é o reino dos céus, e não desses, para manifestar que não é a idade, e sim os costumes que alcançarão o reino. Aos que tiverem a inocência e a simplicidade semelhantes à de um menino, a eles está prometida a recompensa. Segue. Em seguida, impôs-lhes as mãos e partiu dali. Pseudo Crisóstomo.
O Senhor instituiu nesta passagem que todos os pais apresentassem seus filhos aos sacerdotes, não porque seja o sacerdote o que impõe as mãos, e sim o próprio Cristo, em cujo nome se faz a imposição. Porque se alguém oferece a Deus, por meio das orações, seus alimentos e os come santificados, porque, como disse o apóstolo, tudo é santificado pela palavra de Deus e pela oração, com quanto mais razão se devem oferecer a Deus os meninos para que fiquem santificados. A razão pela qual se devem santificar os alimentos é esta: o mundo inteiro se apoia em um mal. Por conseguinte, todas as coisas corporais, que são uma grande parte deste mundo, descansam no mal, de onde resulta que os meninos, quando nascem, também eles estão, segundo a carne, colocados no mal. Orígenes. Chamamos de meninos, em sentido místico, os que ainda são carnais em Cristo e têm necessidade de ser amamentados. Aqueles que professam a doutrina do Verbo, os mais simples, os que se nutrem da palavra, por assim dizer, infantil, ainda são principiantes e apresentam ao Salvador os meninos e os pequeninos. Pelo contrário, os que parecem mais perfeitos e por isso são discípulos de Jesus, antes de aprender a razão da justiça divina sobre os meninos, repreendem os que por uma doutrina mais elementar, ou seja, por serem menos eruditos, oferecem os meninos e os pequeninos a Cristo. Mas o Senhor, dirigindo-se a seus discípulos, homens já formados, exorta-os para que sejam condescendentes com as exigências dos meninos, que se façam como crianças para com os meninos, a fim de ganhá-los, e lhes diz: pois delas é o reino dos céus. Porque ele mesmo, tendo a forma de Deus, foi feito menino. Devemos, pois, considerar isto, para que pelos sentimentos de uma sabedoria mais excelente ou de maior adiantamento espiritual, não nos tenhamos como muito grandes, desprezando os pequeninos da igreja e proibindo-os de se aproximarem de Jesus. E como os meninos não podem compreender tudo o que se lhes diz, o Senhor lhes impôs as mãos e, dando-lhes a virtude por meio de suas mãos, partiu dali, deixando-os como não capazes de seguir Cristo, como os outros discípulos seus, os perfeitos. Remígio de Auxerre. O Senhor abençoou os meninos impondo-lhes as mãos, para significar que os humildes de espírito são dignos de sua graça e de sua bênção. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Impôs-lhes também as mãos para dar a entender que seria dada a graça do seu auxílio aos que são verdadeiramente humildes e castos. Santo Hilário de Poitiers. Os meninos são também figura dos gentios, que recobram a salvação pela fé e pelo ouvido. No entanto, os discípulos, levados pelo desejo de salvar primeiro a Israel, proíbem-nos de se aproximar, e o Senhor lhes diz que não é conveniente esta proibição, porque o dom do Espírito Santo devia ser distribuído às nações pela imposição das mãos e pelas súplicas depois de cessar as obras da lei. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.